Pentecostal Concluir Missões, a qual eu sou o presidente, fica ali em Vila Nova, que vocês possam receber. Amém? Agradeço a oportunidade, o convite também do pastor Carlos, da pastora, da nossa irmã missionária Ana Paula e também dos pastores, tá bom? Fico feliz e contente de ele estar aqui para conhecer mais um irmão que está se preparando para ir morar no céu. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, a palavra do Senhor vai nos instruir dizendo: quando entrar no teu aposento, ora o teu Pai que te vê em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Sobre esse versículo, vamos dar início a essa segunda parte. Eu convido você a deixar a tua Bíblia no teu assento, pegar na mão desse seu irmão, pegar na mão dessa sua irmã que está aí do teu lado, e vamos juntos, em uma só fé, uma só união, fazer mais um minutinho de oração, porque a oração é a chave da nossa vitória. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus de mistério e poder, eu muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Pai, que o Senhor venha, meu Pai, crescer, pois a cada sua, os filhos do Senhor, tudo que a Ti, meu Pai, ministrar, Senhor, é pela Tua direção. Enquanto aqui estivermos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro com a nossa casa, com a nossa família, venha de encontro com a nossa parentela, cuidando, livrando, meu Pai, de todos os males. Senhor, diante de Ti, meu Pai, nesta noite, se faça presente, Senhor, coloca o Teu anjo sentinela na porta desta congregação. Também meu pedido de atrevimento, como de costume, Senhor, porque eu já sei que a partir do momento, meu Pai, que começou, Senhor, aqui a movimentar os céus neste lugar, a Senhor já coordenou as janelas do céu, está com os teus ouvidos e as tuas mãos atentas neste lugar. Portanto, eu te peço, Senhor, que eu também venha diminuir, para que o Senhor venha crescer. Pois a palavra é sua, os filhos são do Senhor, e diante da tua presença eu te peço, seja feito o teu querer e a tua vontade, e assim te peço. Amém e amém. Pega a tua Bíblia agora, por gentileza. Vamos ler duas passagens da Bíblia Sagrada. Primeiro, vamos ler aqui no livro de Mateus, que é qual o tema, capítulo 16, e verso 18. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, verso 18, que é qual o tema deste segundo elo desta campanha. Mateus, capítulo 16, verso 18, que diz assim: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E vai agora lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, da palavra do Senhor Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, da palavra do Senhor Jesus. Todos encontrados, diga amém? Amém. Quem procura, diga eu. Todos encontraram? Diga assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas vãs deste mundo para confundir as fortes. Amém? Somente até aí. Pode se assentar, glorificando e exaltando ao santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos falar dessa pequena passagem do capítulo de Mateus 16, aonde nós vamos ver a confissão de Pedro. Jesus, ele estava em Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Tabor, e ali ele chama os seus discípulos para uma reunião e vai lançar uma pergunta: entre vocês, o que o povo diz quem eu sou? E ali uns diziam: o povo acha que o Senhor é o João Batista que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros mencionam que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é
o profeta. E ele vê esse questionamento, agora ele lança para os discípulos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, a qual ele era o porta-voz, né, dos discípulos, prontamente ele disse: Senhor, Tu és o Deus vivo, o Deus que veio para o cumprimento de promessa. E ali o Senhor disse para ele: disseste bem, Pedro, e para ti eu digo que a porta do inferno não prevalecerá contra ti. E quando ele fala ali, ele está lançando uma palavra, está lançando uma profecia, e nesta noite está lançando para mim e para você. Porque quando nós temos confiança no Senhor, Satanás pode se levantar, pode vir enfermidade, pode você ser colocado diante do deserto, mas quando Jesus decide tirar você, não tem Satanás, não tem palavra contrária, e a porta do inferno não prevalecerá sobre a tua vida. E quando? E o que tem a ver? Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas. Não vou fugir da mensagem, mas quero contar uma história de um homem que negou a Jesus. Um homem que Jesus, nas suas últimas instruções, pronto a ser crucificado, Jesus dá uma instrução para esse homem, dizendo que ele ia negar. Ele deu um sorriso e disse: eu sei, nunca farei isso. E aí o Senhor, ele vai para o cumprimento da palavra, e este homem fica ao redor, a ponto de ele começar a caminhar com Cristo, caminhando pronto à cruz, e ele começa a caminhar. A multidão também, e alguém da multidão conhece e grita: esse homem estava com Cristo. Ele pega e faz: eu nem conheço. E ele continua caminhando, Cristo continua caminhando na sua jornada. Depois alguém diz: sim, eu conheço aquele homem que anda com Cristo. E ele mais uma vez nega. E vai andando mais um pouquinho, pela terceira vez ele nega. E quando ele nega, ele olha para toda a situação. Quando ele nega, vai passar uma história sobre a sua mente, de tudo aquilo que Deus fez, de todas as experiências que ele teve. E ele vai tomar uma decisão: não quero mais ser pescador de almas. Eu vou voltar para a minha velha profissão, porque eu já neguei a Cristo e para mim já não tem mais saída. Assim Pedro pensava. E ali vai acontecer o quê? Que agora ele chega, vai arrumar a embarcação, porque ele era pescador, e ali, quando os seus irmãos, seus amigos vêm, João, Pedro e Tiago vai falar: você não vai sozinho, nós vamos contigo. E amigo é assim. Muitos confundem, acham que amigo é no momento bom, no momento de festa. Não. Amigo é naquele momento difícil da sua vida, que você chora e ele chora contigo, que você fala, mesmo que você esteja errado, ele te corrige, porque ele é teu amigo. Amigo não é aquele que fica ajudando você, falando coisas bonitas para engrandecer o teu coração. Não. O verdadeiro amigo é aquele que olha na tua cara e vê o seu erro e é capaz de falar na sua cara porque ele não quer o teu mal. E ali a palavra do Senhor vai continuar dizendo que os amigos dele também vão para o barco com ele. E a palavra do Senhor vai dizer que eles pescam uma noite inteira e nada conseguem pegar. Porque se a gente for parar para pensar, eles eram pescadores. E a gente, quando a gente exerce uma profissão, é difícil você esquecer, porque você tem costumes e muitos aprendizados. Então, automaticamente, ele sabia onde estava o peixe, sabia com que isca ia pegar, sabia os horários que poderiam pegar os peixes. Mas a palavra vai dizer que eles pescam uma noite inteira e nada acontece. Ou seja, não pega nada. Então agora, eles vão ver que de repente, ao amanhecer, alguém que estava do outro lado da praia dá um grito para eles e vai dizer: tens alguma coisa para comer? Quando ele fala tens alguma coisa para comer, ali, naquele grupo, naquela situação ali, alguém vai gritar:
olha, nós pescamos a noite inteira e nada pegamos. E aí essa mesma voz diz: joga do lado direito do barco. Quando essa voz diz joga do lado direito do barco, eles poderiam olhar para ver quem é que estava falando, mas tudo faz planejamentos e propósitos de Deus, porque como é a voz de Deus atuando sobre a nossa vida, o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele é responsável para obedecer e executar. E nós vamos ver agora ali Pedro jogando, executando conforme a voz. Mas alguém ali reconhece, olha ali para a praia, mas não vê porque estava longe, então, mas reconhece que era uma fisionomia de alguém que conhecia, reconhece que era a voz de alguém que conhecia, mas não se lembrava de onde. Mas eles obedecem e jogam do outro lado, e aí vai simplesmente se alegrar o coração, porque quando eles vão recolher ali a rede, aquela rede estava pesada, estava diferente. E como pode isso? Se durante uma noite inteira pescou e nada aconteceu, mas sobre uma palavra de alguém que só falou, joga do lado direito e acontece. Isso é coisa para quem é louco e acredita nesse Deus, para quem não tem medo de se avançar e acreditar nas promessas do Senhor. Eu falo com mulheres que a questão, eu falo com homens que Deus ele fez uma promessa na sua vida, e por mais que seja difícil, por mais que outrora você olhe, você não consegue acreditar que o impossível vai acontecer, o próprio Jesus está trabalhando pela tua vida. Ele não te escolheu você por acaso, ele te escolheu por você para uma história. E Deus manda dizer para a senhora: eu não conheço a tua vida, não sei da tua história, mas a tua oração está chegando diante do trono da glória. Aquele menino, eu tenho compromisso com ele, vou tratar, vou salvar e vai vir para a minha obra, fazer a minha obra. Está chegando o tempo de florescer sobre a minha vida, sobre a vida dele, a minha promessa. Porque Deus ele é fiel. E aí nós vamos entender que pegou peixes, e eram 153 peixes selecionados grandes. A alegria invadiu. E agora eles vão aproximar. E eles, ao aproximar para ver quem é que estava, João automaticamente ele reconhece a voz. Ele lembra da voz e fala assim: é o mestre que está lá. Quando ele fala o mestre está lá, Pedro ele estava sem roupa. Pedro então ele vai cair na água para se recompor. E ele ao se recompor vai chegar até o mestre. E aquele doutor estava lá pedindo dar-lhe de comer. Simplesmente quando eles chegam com a embarcação, ali estava o próprio Jesus preparando ele, já preparando o alimento para eles. E quando ele chega, tinha água fresca e tinha já peixe ali assado para eles comerem. A alegria foi total. O cumprimento da palavra agora chega. Jesus estava no meio deles. E ali naquele momento, o que era algo importante, que eles achavam que Jesus estava por aqueles homens que ele estava ali sim, mas somente para ter um questionamento com Pedro. Porque Pedro simplesmente ele falou: eu não vou mais querer saber desse negócio de pescar almas. Eu já neguei o próprio mestre, então para mim não tem mais jeito. Queridos, quantas pessoas que erram no meio da caminhada, quantas pessoas que sentem que já não tem mais jeito, porque ouvem julgamentos terríveis, ouvem palavras que machucam o coração. Mas eu quero que nesta noite você abra os teus olhos da fé e entenda uma coisa: que quem é aquele que julga, ele não te julga, todavia ele te chama de filho e de filho. Então, por que muitas das vezes nós se frustramos quando o homem se levanta contra a nossa vida? Pedro já estava assim para ele, não tinha mais jeito. Mas Jesus ele aparece para mostrar que tem jeito sim, que existe oportunidade sim, e que é Ele quem está no controle. Ali ele é recepcionado por Jesus. Eles sentam, começam a se alegrar, começam a se lembrar, e Jesus agora vem para um encontro com Pedro. E ele põe Pedro cara a cara, e ele começa a conversar
conversar com Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Ali ele continua comendo. O Senhor pela segunda vez disse: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, eu já disse que eu te amo. E pela terceira vez, ali mais intensificado, o próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele já enfurecido, porque já foram duas vezes, agora a terceira: Senhor, já disse que eu te amo. Aí Jesus lança a palavra novamente de esperança: apacenta as minhas ovelhas. E apacentar as ovelhas, muitas das vezes, nós que estamos sentados achamos que apacentar as ovelhas que está dizendo é para pastor e para pastora. Não, você também é responsável por apacentar ovelhas, porque a ovelha que gera a ovelha, quem cuida da ovelha é pastor, mas quem gera a ovelha é a ovelha. E outrora, como nós vemos ali, o próprio Jesus perguntando o que o povo pensava que ele era, e depois ele perguntando para os apóstolos quem eles achavam que ele era. E ali o próprio Pedro, Simão, respondeu: Tu és o Filho do Deus Altíssimo, o próprio Cristo ressuscitado, que está vivo em nosso meio. E ali o Senhor disse: Tu falaste bem, porque a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Pastor, o que você quer dizer? Eu vim nesta noite dizer para esta igreja, neste segundo erro desta campanha: a porta do inferno não vai prevalecer sobre esta igreja, porque toda igreja que é levantada na terra é levantada com promessa. Toda igreja levantada na terra, Jesus ele faz presente. Toda igreja que leva o nome do Senhor, o Senhor ele garante a vitória. Mas para a porta do inferno prevalecer, você tem que se colocar de pé. Entenda que você, como igreja, tem uma promessa. Você faz parte de um corpo, e esse corpo está vivo, presente entre nós. Você faz parte de uma história de um Deus vivo, que todo dia livra, que todo dia guarda, que todo dia zela. E nesta noite está aqui para dizer para a minha vida e para a tua vida: o que impede de você chegar a Ele? O que você impede de você levar Ele para a tua casa? O que impede de você levar Ele para dentro do teu serviço? O que impede de você segurar na mão dele e querer todos os dias lutar pela sua salvação? Nós estamos diante de um momento crucial da igreja, aonde a nossa luta não é contra a carne, não é contra o irmão que nós vemos, mas é contra os principados de Satanás. No mundo celestial é luta sobre luta, é luta de anjos lutando, guerreando pela minha vida e pela tua vida. Mas o que você tem feito para que venha valer a pena, para que o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida, na tua casa? Nós vamos ver a história de um homem chamado Daniel. Daniel esse, que ele saiu no meio da tua parentela, foi viver no exílio como escravo, trabalhou na casa do rei. E ali ele era alguém que no rei começou a ter total confiança e colocou nas mãos dele. Muitas coisas aconteceram. Daniel foi jogado na cova do leão, mas os leões não tiveram sucesso, porque Daniel não era qualquer um. Daniel era um daqueles crentes fanáticos que era de dia, de tarde e de noite que orava. E o que está faltando em nosso meio para que o inferno não venha prevalecer? A oração. Aleluia. A oração é o único encontro e caminho de você conversar com Cristo. Na oração intensiva, que você se entrega, ali você chora, você conta a tua história, você questiona Deus, mas você sai aliviado. E Daniel ele era assim, porque ele tinha a sua fé concreta no Senhor. E quando nós temos a nossa fé concreta no Senhor, nós podemos estar nos piores desertos da vida, mas Jesus está conosco. Aleluia. Podemos até estar no pior momento da nossa vida, mas Jesus está no controle da nossa história. Quantas das vezes pensa consigo aí, que o inimigo já fez armadilha
para tentar bater com a fé, para tirar você da casa do Senhor. Mas ele não teve êxito. Quantas das vezes você orou para tais situações e você diz: é só hoje, mais hoje que eu vou na igreja, é mais hoje que eu vou servir a Deus, não quero mais. Um dia, outrora, em alguma parte da nossa vida, porque nós somos seres humanos cheios de falhas e fraquezas, nós se deparamos a ser um Pedro, aonde nós queremos deixar tudo, jogar tudo, mas nós esquecemos que além de nós sermos Pedro, nós temos um Deus, e esse Deus é um Deus que nos dá oportunidade todos os dias. É um Deus que cuida, é um Deus que guarda, é um Deus que zela, é um Deus que ouve o teu clamor, é um Deus que sabe das tuas necessidades, sabe até onde você pode suportar, sabe até onde você pode aguentar. Moça, o Senhor manda dizer para ti: aguenta mais um pouquinho, eu estou trabalhando de uma maneira que você não está entendendo. Sou eu quem estou tocando, porque eu tenho promessa. Aguenta mais um pouquinho, deixa eu trabalhar, mas não faça como das outras vezes, que todas as vezes que eu toquei você pediu misericórdia, você quer mudança. Então deixa eu fazer, deixa eu agir, eu estou tocando, não é para a morte, é para o meu nome ser glorificado. Porque o nosso Deus, ele é fiel, Deus. O nosso Deus é um Deus que tudo pode fazer. Então que nesta noite você olhe para dentro de você e você entenda o porquê de lutas, de provas. Quantas das vezes você sentiu como Pedro, querendo parar na caminhada, mas Deus nunca deixou, e por isso a porta do inferno não prevaleceu na tua história e não vai prevalecer. Mas nós temos que ter fé e confiança, porque outrora, um dia nós estávamos lá fora, outrora nós temos experiências, muitas das vezes aqui dentro a gente acha que a luta está tamanha, mas lá fora nós tivemos experiências tremendas e não julgamos ninguém. Aqui é o diferencial: Cristo está contigo. Nós temos que entender isso, irmãos. Cristo é maravilhoso. Dera a nós que nós não pudéssemos conhecer o mundo, que pudesse nascer no berço do Evangelho. Quem é que nasceu no berço do Evangelho? Só uma pessoa. Então, o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que lá, quem nasceu lá, que veio que acaba entendendo. Eu também não nasci no berço do Evangelho. Eu sou lá da cidade de Corumbá, a última cidade da Bolívia. E lá, a obra de Macumbaria é tamanho, só perto da Bahia. No censo de 2010, estava totalizando mais de 1.100 de macumba no fundo de quintal de casa das pessoas. E eu me dei este lugar. Eu fiz a minha crisma, minha primeira comunhão, fiz catequese. E aí, quando a minha avó faleceu, eu, com mais certas amizades, conheci a Umbanda, conheci a Quimbanda e conheci o Candomblé. E numa dessas conhecidas, eu comecei a frequentar o Candomblé. E frequentando o Candomblé, eu me propus a ficar naquele lugar. Porque naquele lugar eu via pessoas chegarem possessas e saírem de perto e falar: Jesus está aqui. Mas a gente sabe que é uma ilusão, né? E eu vim deste lugar, aonde uma certa pessoa me fez mal, e ali eu joguei um negocinho na vida que fizeram lá, joguei na morte. A pessoa só não morreu porque eu sei que tem promessa. E daí eu comecei a analisar, comecei a frequentar a fundo, e
dei a minha primeira obrigação, né? E muitas das vezes a gente fica olhando, eu fico olhando dentro da igreja e me entristece. Porque Deus ele dá o fôlego de vida, Deus ele abre a porta do serviço, Deus ele nos abençoa, Deus ele nos dá saúde. E muitas das vezes, irmãos, a igreja perece. Porque tem gente que não quer abrir mão para a igreja. Que não sabe o que é dar os 10% do dízimo. Eu entendo que ninguém é obrigado a dar. Mas aguenta. E tem devorador, destruidor, livrador e destruidor. Você nunca vê a pessoa evoluindo. E nesse lugar que eu vim, só dessa obrigação, para vocês terem ideia, a minha primeira obrigação era uma cabra, era 2 pombas, era uma galinha angola e 15 entre galinha e gado. E lá o pessoal não dá dó, não dá assim, com dó não, eles dão, porque eles querem ver acontecer. Mas nós, como igreja, muitas das vezes, irmãos, nós somos egoístas. Estamos que nem Ananias. Estamos que nem Ananias. Mas ainda bem que hoje Deus não extermina, né? Deus me mata. E eu vim então neste lugar. E ali eu também, aqui a gente ora, lá eles rezam. E você vê que quando fala que os filhos da treva é mais potente do que os filhos da luz, está certo. Porque, irmãos, eles têm compromisso. Agir é 7 horas, 6 horas estão tomando banho todo mundo lá. Muitas das vezes, irmãos, a gente chega na igreja e a gente fica orando mais de 20 minutos sozinho. Porque a gente já não tem compromisso de estar 7 horas dentro da igreja. Mas lá é tudo rígido. E eu vim deste lugar. Mas chegou um tempo que Deus me tirava de lá. E foi um grande trabalho. Mas eu estou aqui glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Tem muitas coisas. Mas aí eis uma questão. As pessoas podem falar, mas pastor, a senhora não tem vergonha de falar de onde a senhora saiu? Porque uma maior honra é saber onde Deus de todos os irmãos. Tem gente que está em nosso meio que Deus ele fez uma transformação. Que Deus honrou você. Muitas vezes você não pega esse microfone para agradecer a Deus e contar o seu testemunho. Muitas das vezes queremos contar testemunhos de coisas extraordinárias e grandes. Mas esquecemos de 1 quilo de arroz que a gente ganha. É testemunho para contar, para agradecer o santo nome do Senhor. Muitas das vezes a gente não quer contar. Muitas das vezes quem está fazendo a primeira parte, eu não sei o que eu estou falando. Tem gente que está fazendo a primeira parte, cansa de perguntar, tem alguém para contar testemunho? A igreja fica calada. Mas, pastor, eu não tenho princípio. Você não acordou? Você não almoçou? Você não. Detalhe, você não ficou bem? Quando você não está aqui, eu testemunho mais um dia. Talvez alguém também não teve essa oportunidade de dormir e não amanheceu. Talvez foi com culpa e agora Deus secou a vida. Mas bem-aventurado que Deus está dando, porque o nosso Deus é Deus de oportunidade. Hoje Ele está dando uma oportunidade de você ser melhor do que ontem. Se ontem eu errei, eu preciso me consertar. Se ontem eu não fiz o que era para fazer, hoje eu vou fazer. A gente diz que a gente ama a Cristo, mas a gente está negando Ele todos os dias, pastor e pastor. Mas por quê? Porque muitas das vezes o próprio Deus não pode para você pregar. Você quer passar para outro, você deixa para depois. Hoje não dá, não estou preparado. Como você vai estar preparado? Se você não está preparado na terra, como você vai estar preparado para vir culto do seu Pai? Deus é Deus de oportunidade. Eu quero fazer a obra de Deus. Isso daqui de pregar é consequência. Quer fazer a obra?
temos que andar preparados. Nós temos que aprender a entender que se Deus Ele está no controle da nossa história, tudo vai bem. Nós temos que parar de ser vítima. Lembra aquela mulher que hospedou Eliseu dentro da tua casa com o teu esposo? E aí Eliseu olha para Geazi e vê o que é aquele casal não tem. Porque eles tinham dito lá, ele não tem filho. Aí orou para Deus dar um filho. O filho já grande, vai com o pai para a liga, fica com uma dor, volta para chamar o pai quando chamar a mãe. A mãe leva, e quando chega em casa, a criança morre. A mulher podia desesperar, mas ela vai deixar a criança, vai preparar alguém e vai até Eliseu. E por onde ela passava, as pessoas falavam assim: como você vai? Tudo vai bem. Porque tem coisa na nossa vida, irmãos, que não adianta você falar para o vizinho, para a vizinha, para A e para B. Tem que ser você, Deus. Isso daí é você colocar a sua confiança em Deus. Glória a Deus. Isso daí é você acreditar no que Deus pode fazer por você. Então, nesses 20 anos dentro da casa do Senhor, irmãos, Deus nunca me deixou desamparado. Porque se Ele faz, Ele é Deus. E se Ele não faz, Ele continua sendo Deus na minha vida. E é isso que nós precisamos aprender. Porque se Ele faz, Ele está te abençoando. Mas se Ele não faz, é porque Ele tem coisa maior para você. E ainda não é o momento de você receber. Mas tem coisas que, tanto você insistir, Deus Ele te dá. E aí você desiste porque não é tudo que você quer. Porque você já tem coisas avançadas. Mas o tempo, irmãos, é da gente confiar no Senhor. O tempo é de haver união no meio do povo de Deus. Porque quando se tem união no meio do povo de Deus, o inferno não vai prevalecer. Quem é membro desta igreja? Faz uma fila aqui rapidinho. Rapidinho. Vai pôr para toda a fila. Fica aqui na frente. Irmãos, por onde eu passo, eu faço isso. Porque uma igreja, para ela vencer, ela tem que ser unida. E para vencer, tem que exalar o amor. Quem é casado aqui? Quantos anos você é casado? Quantos anos você é casado? Mas quantos anos você é casado agora, né? 30 anos? Isso era com ele. Fica esperto, ela tá, ó, tô ouvindo, viu? Tem problema, eu tô aqui. Dá, vou falar pra vocês uma hora, frente. É a mesma coisa de quando você começou a namorar? Não, eu digo assim, naqueles presentinhos. Tinha presente para o namorado? Tinha, mas eu hoje não tive honra. Tá esperto, hein? E a senhora? Só começou a namorar ele? Tinha presente. E agora? Poxa, de vez em quando. Ó, vou dar uma dica, amanhã ele é do namorado, ó. E olha. Amém? Irmão, eu tô falando isso aqui porque, primeiro, que vocês entenderem, não deixe a luta, não deixe a prova tirar o sorriso que vocês têm, né? Segundo, vocês amam os seus pastores? Sim. Tem parente aqui? Não tem parente meu, não? Então tá. Vou perguntar mais uma vez, viu? Jesus perguntou 3 vezes para Pedro. Você ama seus pastores? Sim.
a gente ora. A ovelha vem cheia de carrapicho, a gente procura tirar os carrapichos, né? E aí, muitas das vezes, a gente está na batalha, na luta, na oração, perseverando. Aí a pessoa faz uma visita em outra igreja. Aí alguém fala assim: Deus, eu vou te dar uma vitória. Pois é uma vitória que já vem ficando aqui. Aí a vitória chega. Aí você quer pegar o microfone e falar: ah, eu fui revelado para a igreja. Não, lá foi cumprimento, mas aconteceu aqui. Muitas das vezes a gente vê lá naquele Facebook, né? Eu concordo, gosto, tem. É como Ana, a pessoa morre, mas a gente vê assim: todo mundo que morre no Facebook vira anjo, mas em terra parece que é um capeta, perto de todo mundo. Mas quando morre, né? Tô brincando. Vocês amam mesmo, né? Terceira vez eu falei, né? Tá. Você já chegou no sua pastora ou no seu pastor e um abraço bem apertado? Falou: pastor, eu te amo, pastor, eu te amo. Você fala? Você fala? Sim. Você fala? Eu te amo, assim, em gesto. Mas como que é esse gesto? Não, assim, eu já abracei ela, né, pastora? E o pastor? Cumprimento com a mão. Mas ele é seu pastor, é seu pai, você não tem que amar. Você nunca falou que te amo pra ele? Então ela vai falar agora. Só vai sair, porque a palavra não tem que se ensina ou não é? Só vai ser dessa fila aquele que não ama. Agora aquele que ama, você vai abraçar. Olha, é rápido. Porque aí fala abraça, você abraça, quer chorar, quer contar receita. Não, abraça sempre. Abraça sua pastora, fala: pastor, eu te amo, fala para escutar. O diabo escutar. Né? Porque o espírito não entrará no reino dos céus. Aí depois abraça, ela deixa, né, pastor? Você não vai, né? Ela deixa abraçar o pastor, né? Aí você abraça o seu pastor falando que ama. Vamos lá? Rapidinho. É rápido aí, tá vendo? Já tá demorando. Te amo, pastor. Aí, um abraço coletivo. Eu vou finalizar, vou dar a receita. Já pensou se todos os dias de culto você fizesse isso com o seu pastor, fizesse isso daí com os seus irmãos e fizesse isso daí com os visitantes? Quem fez isso com os visitantes que chegou hoje? Apertou a mão e deu um abraço. Quem fez? Quem é capaz de sair daqui e dar um abraço no visitante lá? Irmãos, todos são membros, só dois vai se notificar.
de uma roupa que está na loja, porque eu sou assim. Se eu gosto, não importa o preço, eu vou e eu compro. É verdade. Mas se eu chego numa loja e for mal atendida, eu posso gostar, mas eu não vou lá e nem volto. Né? Será que pode ser assim? Já pensou se todo mundo recepcionar todo mundo que chega? Você acha que ele não vai querer voltar? Porque onde tem comunhão, Jesus está presente. Então fique com essa receita que Deus abençoe a todos. Sábado, Santa Ceia, estava ministrando o pastor Carlos. Glória a Deus. Também nos abençoar, que venha fazer resplandecer esse amor entre cada um de nós. Vamos colocar de pé, agradecer Deus por esse dia. Soberano Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade. O Senhor venha continuar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles também que não puderam vir, o Senhor conhece, sabe das necessidades. Deus poderoso vai trazendo o despertamento, a necessidade de estar na tua casa. Nós te pedimos e cremos no teu poder. Por isso, te damos graça e te agradecemos por esta oportunidade nesta noite. Que o Senhor venha nos guardar, nos levar em paz e em segurança para os nossos